Amém. Nós vamos estudar Gálatas, capítulo 2 em diante hoje, tá? Nós começamos Gálatas, né, semana passada, a carta aos Gálatas, e a gente vai continuar essa carta hoje. Então, você que trouxe a sua Bíblia, está com a sua Bíblia aí, você pode abrir aí em Gálatas, capítulo 2, para a gente tratar um pouquinho do que está acontecendo aqui aos Gálatas. Bom, eu não vou repetir tudo que eu falei semana passada, gente, senão a gente não manda, né? Mas eu fiz um pano de fundo semana passada, eu criei um fundamento para que vocês entendessem a carta aos Gálatas, e Paulo, sabendo que os Gálatas estavam decaindo da graça, e isso indo para a lei, ele escreve essa carta aos Gálatas, bem indignado, bem chateado, e esse é o teor da carta. Paulo trabalhando o coração deles para que eles voltassem para a graça. Tá? Eles foram evangelizados na graça de Paulo, eles foram ganhos por Paulo, e depois que Paulo vai para outros lugares, como Paulo não parava, ele era um missionário, e os judaizantes que saíram de Jerusalém depois da perseguição, alguns deles foram parar na Galácia, crentes, tá? Crentes em Jesus Cristo, e ali eles confundiram os Gálatas porque eles criam no evangelho da circuncisão, quando Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Só um minutinho, gente. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Então, para a gente entender melhor, o evangelho da circuncisão é o evangelho de graça misturado com lei. O evangelho da incircuncisão é o evangelho puro da graça, que é o evangelho que Paulo pregava, que a obra consumada da cruz era suficiente. Já o evangelho da circuncisão cria que a obra consumada era suficiente, mas tinha que circuncidar e tinha outras coisas também a acrescentar, que é o que a gente vê na realidade de hoje, né? Então, a gente costuma dizer que a igreja de hoje, na sua quase totalidade, é triste dizer isso, mas vive essa doença que aconteceu com os Gálatas. Bom, nós lemos semana passada o capítulo 1. Pastor, eu não vi semana passada, essa aula está gravada, ela não está disponível ainda no Zoom, mas depois eu vou disponibilizar para vocês. Vocês assistem novamente, ou melhor, assistem quem não assistiu, para entender a aula de hoje, tá? Mas aqui no capítulo 2, Paulo continua falando aos Gálatas, e aí ele contando um pouquinho da história do que aconteceu com ele, da conversão, de todo o treinamento que ele recebeu da parte do Senhor. Ele continua falando do capítulo 2, e aí a gente vai ler aqui, tá? Se puder ler junto com a gente, vai ser bênção. Aí diz assim, no versículo 1, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi devido a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Lembrando que nós somos gentios convertidos ao cristianismo, tá? Mas, em particular, aos que eram de destaque para que, de algum modo, não estivesse correndo ou não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Aí ele fala, mas nem mesmo o Tito, que estava comigo, embora sendo grego, ser grega também ser gentil, tá, gente? Foi constrangido a circuncidar. Ele está dizendo aqui que até Tito, que estava com ele, os judaizantes ficaram ali interferindo na vida dele, falando para ele que ele tinha que circuncidar também. E isso por causa dos falsos irmãos intrusos, olha o termo que ele usa aqui, falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Então, em Cristo nós somos livres, tá? Isso não significa que nós somos livres para pecar, é isso que muita gente não entende. Nós somos livres do pecado, porque até a santidade é em Cristo. Tudo é pela graça, gente. Nada é sem a graça. O que Paulo está querendo dizer é que ele não dependia da força própria, ele não dependia da lei, da escravidão da religião para ser santo. Ele dependia da graça. Então, ele tinha a liberdade na graça para viver a santificação e uma obra que Cristo fazia nele e através dele. Então, ele não dependia do próprio esforço. E todo aquele que, de fato, depende do próprio esforço, seja naquele tempo ou hoje, é escravo.
Então, se você é alguém que, pastor, eu vivo santificação, eu obedeço, eu tenho temor de Deus, mas você não tem noção do sacrifício que eu faço, do esforço que eu faço. Então, é porque, infelizmente, me perdoe dizer, você nunca foi livre, você nunca foi liberto. E, infelizmente, essas pessoas, às vezes, com o passar do tempo, elas recaem, elas desviam, elas se afastam. Por quê? Porque tudo que é pesado cansa, gente. Tudo que é pesado cansa. E o que cansa, a gente quer descansar. Por isso que o índice de desviado hoje ele é muito alto, porque as pessoas cansaram de ser crente. Mas por que eles cansaram de ser crente? Porque foi impresso neles um peso, um nível de compromisso, de responsabilidade que ele tinha que dar do esforço dele. Quando, na verdade, não é o nosso esforço, é a graça que está em nós. É o Espírito que habita em nós, é o entendimento, é a revelação, é a consciência de um Deus que habita dentro de nós e não muda o nosso comportamento, ele muda a nossa natureza. E depois que ele muda a nossa natureza, consequentemente, naturalmente, nós vamos dar o fruto segundo essa natureza. Como eu sempre uso exemplo, a manga não luta para dar manga, a laranja não luta para dar laranja, um cachorro não luta para latir. Você se tentar agora latir aí, você vai se esforçar, tentar, e às vezes vai ficar até muito feio. Eu também. Porque não é a nossa natureza. Agora, e um cachorro quando late? Ele late naturalmente, porque é a natureza dele. Então, o que Deus quer nos ensinar é que sim, nós vamos trazer frutos de obediência, de santidade, de temor, de tudo que é do céu. Porém, não no esforço da natureza humana, mas na paz, na suavidade, na natureza do céu. Então, não é necessário esforço para ser santo. Isso pira um monte de gente. Não é no esforço a nossa santificação, é na nossa natureza. Então, quando eu tenho uma natureza santa, quando eu tenho uma natureza do céu, naturalmente eu dou fruto de santidade. Por isso que Jesus falava assim, olha, quem me vê o Pai. Por quê? Porque ele tinha a natureza do Pai. Então, ao invés de a gente ficar se esforçando no nosso comportamento, a gente precisaria se esforçar para entender o que é a graça. Aí sim é esforço. Por exemplo, você está aqui, às vezes você poderia estar fazendo outra coisa, na sua correria do dia a dia, talvez você está cansado, poderia descansar. Você está aqui se esforçando para aprender. E isso sim, para entender a graça, para crescer na graça, no conhecimento, exige esforço. Mas depois que você entende e compreende, não é esforço ser santo, é natureza. É a sua natureza. Porque você entendeu que a graça que está em você é que te santifica. Que nós somos santos por natureza. Que nós temos a natureza do Pai em nós. E o nosso Pai é santo. E, consequentemente, as pessoas vão olhar em nós novos comportamentos que a gente também pode chamar de fruto. Fruto. Igual o fruto do Espírito. Né? E o que é o fruto? O fruto é o resultado da natureza de sua árvore. Então, por exemplo, a árvore é manga, vai dar manga. A árvore é laranja, vai dar laranja. A árvore é mamão, vai dar mamão. É abacate, vai dar abacate. De forma natural, cada um na sua estação. Então, assim, aquilo que foi impresso em nós, que a gente tem que ser santo, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que ser fiel. Sim, Deus quer que a gente seja isso tudo, mas não é tem que ser. A gente tem que ter a natureza de Deus. E a partir do momento que eu tenho a natureza de Deus, o fruto é consequência. E Paulo, então, está trabalhando essas questões aqui. E aí ele fala no versículo 4, ele fala assim, olha, e isso por causa dos falsos irmãos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade. Então, essa natureza me traz uma liberdade. Eu passo a ser livre. Eu tinha outrora uma outra natureza, que era a natureza de Adão, a natureza do pecado, e que tinha, por consequência, os seus frutos também, que eram frutos pecaminosos. Né? A gente sabe, cada um que veio do mundo aqui, sabe o fruto que tinha na outra natureza adâmica, na velha natureza. Né? Por isso que Jesus falou para Nicodemos nascer de novo, para nascer agora dele, ter uma nova natureza.
Então, a gente, cada um sabe aqui, né? Então, hoje nós somos livres, livres das algemas do pecado. Então, não é peso ser santo. Tem muita gente que pensa que é peso ser santo. As pessoas pensam que é peso ser santo porque aprendeu assim. Você tem que ser santo, você tem que simplesmente crer numa obra consumada. Crer que o Cristo que habita em você é santo e por isso ele te santifica. Na pessoa do Espírito Santo passa a habitar em nós e, consequentemente, ele muda a nossa natureza. Por isso que Paulo fala assim, desenvolva a sua salvação. O que ele está querendo dizer quando ele fala desenvolva a sua salvação? Ele está querendo dizer que você já é salvo e que agora é só você desenvolver isso. Estar aqui aprendendo é desenvolver a salvação. Quanto mais você tem consciência de quem você é como salvo, você está desenvolvendo a cada dia a sua salvação. Então, se a igreja se preocupasse muito mais com a questão de identidade, com certeza seria uma igreja de uma nova identidade, de uma nova natureza e de novos frutos. Mas o que a maioria das igrejas faz? Fica trabalhando só lá no fruto. Não, você tem que dar esse fruto, você tem que ser santo, você tem que ser obediente, você tem que ser fiel, você tem que se fazer. E isso é pesado para quem não tem uma natureza como tal. É só leve ser santo quando a sua natureza é de santidade. É só leve não pecar quando você tem uma natureza de não pecar. Pensa o esforço que seria uma manga da laranja. Pensa o esforço que seria um cachorro querer miar. Um gato querer berrar. Pensa. Um leão querer cantar. Não, quem canta é o passarinho. Então, cada um na sua natureza. E Cristo veio exatamente trazer em nós a natureza do céu. E quando a gente tem essa consciência, não, eu sou filho, eu sou amado de Deus, eu tenho uma natureza de Deus em mim, eu sou filho, eu tenho a natureza do Pai. Por isso que Jesus fala, quem me vê o Pai. Então, a santificação não é um esforço, a santificação é uma natureza. E eu preciso crer que eu tenho essa nova natureza. Então, eu não creio conforme eu me comporto, eu creio conforme eu sou. Porque tem gente que é assim, não, tá vendo? Eu estou pecando, não estou aguentando vencer o pecado, eu estou falhando aqui, falhando ali, então eu sou um Zé Ninguém mesmo. Por quê? Porque ela olha o comportamento para definir a natureza. Não é assim, é o inverso. Eu olho a minha natureza para definir o meu comportamento. Quanto mais eu creio quem eu sou, mais leve vai ser me comportar. E o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, é leve. Então, muita gente pensa que é uma luta ser crente, né? É uma prova ser crente. Não. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem gente que só trocou a algema. Lá no mundo tinha a algema do pecado, agora tem a algema da igreja, a algema da religião, a algema do pastor, a algema dos não pode. Não. Nós somos livres do pecado para ser livre em Cristo e não pecar por natureza. Não é não pecar por comportamento. Comportamento é resultado de uma nova natureza. Então, eu peguei o versículo 4 aqui e aprofundei um pouco mais, né? É isso que Paulo está querendo dizer, que ele já tinha ensinado aos Gálatas essa natureza. E aí vai lá os judaizantes dizendo para eles, vocês têm que se considerar. Trabalhando neles uma outra natureza, um outro comportamento, e começou a bagunça toda. Aí, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição. Tipo assim, Paulo continua firme. É o conselho que eu dou para vocês. Continue firme no que vocês têm aprendido. Porque basta ligar a televisão para ouvir uma pregação, basta ligar a internet para ouvir uma outra pregação, basta, às vezes, ir numa igreja que não prega da maneira que nós pregamos, para você começar já a ouvir coisas que é diferente do que a gente tem ensinado. E se você não perseverar nesse ensino, infelizmente, você volta para o velho, que é para as algemas da religião. Então, Paulo teve esse cuidado, ele guardou o coração dele, ele fala assim, ó, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nós cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vigor.
Ele está dizendo assim, nós fomos lá, mas nós não cedemos para que a gente continue falando para vocês a verdade do Evangelho. Semana passada a gente falou sobre quando Paulo fala, né, no capítulo 1, ele fala que se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, seja anátema, expurgue, não aceite. E que outro evangelho é esse? Ah, pastor, outro evangelho deve ser esse que você está pregando aí, que as outras igrejas estão todas pregando outro evangelho. Então, assim, será que é só você e mais uma meia dúzia aí que está pregando o evangelho certo? Eu acho diferente. Eu acho que você é que está pregando esse tal desse outro evangelho. Qual é o evangelho que eu estou pregando? De Paulo. Então, Paulo está falando de um outro evangelho. Paulo está defendendo o evangelho que ele pregava. E qual é o evangelho que eu estou pregando aqui? O de Paulo, a todo instante na Nova Aliança. Porque Paulo era o evangelho, foi chamado para ser o apóstolo, para pegar o evangelho de qual? Da Nova Aliança. A quem? Aos gentios. Quem somos nós? Gentios. Convertidos ao cristianismo, hoje filhos, né? Claro. Então, Paulo estava expurgando, Paulo estava chamando de amaldiçoado tal evangelho que mistura graça com lei. Esse evangelho que a gente precisa ser anátema, que a gente não deve aceitar. E não esse que a gente tem aprendido. E aí Paulo continua falando. Ele fala, ora, daqueles que parecia ser alguma coisa, ele está falando dos cristãos judaizantes, convertidos ao cristianismo lá de Jerusalém. Ele fala, quais outrora tenham sido, nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que parecia ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Irmãos, assim, olha só, eu vou dizer algo aqui. Até parece soberbo, mas se realmente parecer soberbo o que eu vou falar, então Paulo foi soberbo. Que ele acabou de dizer aqui. Que aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentou. Sabe o maior problema que a gente tem dentro da igreja hoje? É da igreja de Cristo, não, é da igreja evangélica. Porque a igreja evangélica ainda não é a igreja de Cristo. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja evangélica que a gente não pode chamar de igreja de Cristo. Eles são até salvos, mas a igreja de Cristo é a igreja lavada e remida no sangue. Uma igreja noiva. Mas sabe o que a gente tem visto hoje? Quem veio do mundo aí sabe o que eu vou falar. Sabe o que a gente tem visto hoje dentro da igreja evangélica? As tietes gospel. As tietes gospel. Irmãos, eu falo isso para a glória de Jesus. O que eu tenho pregado e ensinado para vocês, tem pastores aí de milhões de seguidores, tem pastores aí que tem grandes igrejas, que são os mais famosos do Brasil, não pregam o que eu tenho pregado para vocês aqui. Mas onde está o grande problema? A tietice. Se eu posso usar essa palavra. É cheio de tiete. Então, tipo assim, é o Silas Malafaia que está falando, então esse cara é bom, é tiete. Ah, não, quem está falando é Luciano Subirá, quem está falando sei lá, e cada um pode usar os seus nomes aí. Né? O cara é famoso, tem muito conhecimento, né? Então, esse está falando a verdade. Cuidado. Deus não trabalha com maioria, não. É só você olhar a história dos homens que Deus usou. Deus não trabalha com maioria. E a gente fica, às vezes, nessa... A gente não, né? Tem gente que fica nessa crise. A Resgatando, por exemplo, a nossa igreja de fora, Zona Norte, já esteve lotada. E hoje a nossa igreja se tornou muito mais doutrinária, é uma outra linha, está bem mais vazia. E aí, se a pessoa não guardar o coração, o que ela pensa? Opa, estão ensinando errado, porque o povo está indo embora. As coisas de Deus não é democracia, irmão. Onde tem muito, venceu. As coisas de Deus é teocracia. Deus trabalha com a teocracia, não é com a democracia, não. Deus não tem esse negócio de maioria e minoria. Ou maioria vence, minoria perde. Não. Se a gente analisar bem o nosso Deus, ele trabalha com minoria. Por exemplo, ele pega 32 mil homens que Gideão escolheu. Ele, sim, o homem Gideão, tinha visão de maioria. Ele pegou 32 mil, mas Deus falou assim, não, eu trabalho diferente, Gideão. Manda esse povo voltar. Faz 2 testes com o povo. Nos 2 testes, botou 31.700, sobrou 300, você venceu a guerra. Ele pega um profeta chamado Elias e vence 450 profetas. Ele pega um homem que era Deus e desce para a terra como
homem e revoluciona o mundo e salva a humanidade. Ele pega Daniel sozinho, vai lá para a Babilônia e se mantém firme, posicionado em Deus, enquanto toda a Babilônia estava adorando Nabucodonosor, sua estátua. E aí a gente tem esses negócios, essas tietes, né? Ah, não, ele tem muito seguidor, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, então esse eu vou ouvir. Cuidado. Então, hoje o que acontece comigo é exatamente isso. Vai acontecer com você aprofundando a nova aliança. O que Paulo falou aqui. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que parecem ser alguma coisa, mas nada me acrescentou. Vai chegar um momento que, infelizmente, você vai ouvir muita gente que não vai te acrescentar nada. Eu sinto muito em te dizer isso. E se a gente está sendo arrogante, Paulo foi. Não é isso, é que a gente não quer mais lixo dentro de nós. A gente não quer mais nenhum ensinamento que a gente sabe que está mais para heresia do que para uma revelação. A gente se torna, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não, porque está muito perto de sermos críticos. Mas a gente se torna meio perfeccionista com a questão da palavra. Está na nova aliança, então a gente põe para dentro. Não está, a gente não aceita. Até em relação a hinos que se cantam. Se a gente crê piamente que o Espírito está dentro de mim, como é que eu vou ficar cantando Vem Espírito Santo? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você já desceu há 2000 anos. E já desceu quando você creu. Então, assim, são questões, irmãos, que é com o tempo, mas a gente vai, sim, sendo diferenciado de muita gente. E a gente ora para que todo mundo venha para esse time. Porque não tem como, está aqui na palavra que a gente tem aprendido. Então, o próprio Paulo teve essa crise. Ele foi a Jerusalém, bem intencionado, mas chegou lá, foi ouvir os caras, perdão até pelo termo os caras aqui, mas foi ouvir eles e falou assim, não me acrescentaram em nada. Nada me acrescentaram. Está aqui claro no texto. Deus não aceita a aparência do homem. Cuidado com isso. Cuidado com esse espírito de tiete. Né? Esses digo que pareciam ser alguma coisa. Nada me acrescentaram. Ele piora mais ainda no versículo 7. Ele fala assim, antes, pelo contrário. Tipo assim, eles conseguiram ser pior ainda para ele. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão operou também a meu favor para com os gentios. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que é Pedro e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as vestes de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O que ele está dizendo aqui? Eles viram que não tinha acordo. E não tem acordo. Não tem acordo. Infelizmente, não dá para você acordar filhos da promessa com filhos da escrava. A Bíblia ela é toda tipologicamente escrita. A gente encontra muitas tipologias na Bíblia, muitos símbolos, muitas analogias, e isso vai sendo construído, a gente vai sendo revelado. Quando você lê a história de Sara, Abraão, Agar, Ismael e Isaac, esses 5, Sara, Abraão, Agar, Ismael e Isaac. Agar era escrava de Abraão e Sara. Agar teve um filho que foi Ismael. Sara, depois de Agar, teve um filho que foi Isaac. Isaac era filho da promessa. Ismael era filho da escrava. O que foi necessário fazer? Foi necessário pegar a escrava e seu filho e lançar fora. A Agar teve que sair da casa de Abraão. Não tinha como habitar na mesma casa as duas mulheres com os 2 filhos. Aí você fala assim, mas por que isso? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Aqui em Gálatas mesmo, no capítulo 4, a gente vai ver sobre isso. Depois, se você quiser antecipar, leia capítulo 4, do 21 para frente depois. E Paulo fala sobre isso, que teve que lançar fora o filho da escrava, porque não tinha como ter comunhão, o filho da escrava com o filho da promessa. Então, nós somos filhos da promessa, porque a gente crê hoje
pela revelação da promessa, que é a obra consumada. Agora, infelizmente, tem muitos dos nossos irmãos em Cristo, irmãos, salvos, que infelizmente vive muito mais como filho de Agar, filho de escravo, vive uma vida de escravo. O comportamento dele com Deus é um comportamento de escravo. Por isso que fica pesado, não tem essa libertação que temos, essa liberdade que temos pela graça. E aí, então, a gente não consegue mais, a gente continua os amando como irmãos, está junto e tal. Mas eu estou dizendo no sentido doutrinário, não tem como mais andar junto. Às vezes você está numa igreja que está ensinando a velha aliança, os seus ouvidos ficam dando coceira. Meu Deus, não é possível. Não, isso não entra mais. É assim que funciona. Não entra, irmãos. E é o que Paulo está falando aqui. Ele não conseguia mais. Aí eles tiveram que dar a destra da comunhão. Tipo assim, então tá, então você vai para um lado, eu vou para o outro. A destra da comunhão é bem provável que seja isso. Eles pegaram a destra é mão direita, pegaram na mão do outro e falaram assim, ó, então vamos fazer um acordo aqui. Você vai pregar para os gentios, eu vou voltar para Jerusalém e eu vou estar pregando aos judeus. E eles acabaram entrando num acordo, né, dando a destra da comunhão, porque não tinha como andar os dois juntos. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui mais um pouquinho aqui. Aí, versículo 10, ele fala assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aí, no 11, ele conta um pouquinho da história de que aconteceu aqui. Eu vou ler só para a gente cumprir o protocolo aqui, mas não tem muito a falar aqui. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro perante todos, se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, como é que obriga os gentios a viver como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é... Aí ele começa a falar agora um pouco, já diretamente aos Gálatas. Você vê que até agora ele começa a contar um pouco da história dele. No capítulo 1 ele fala como foi o chamado dele. No capítulo 2, até onde a gente leu, ele conta um pouquinho da ida dele a Jerusalém, o relacionamento que ele teve com os apóstolos e com os irmãos lá. Agora, no 16, ele já começa a pegar direto com os Gálatas. E aí ele fala, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne, nenhum ser humano será justificado. Mas se procurando ser justificados por Cristo, nós mesmos somos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Está falando tipo do próprio Cristo. Aí no 19 ele fala, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então a lei é boa? Ela é boa, nós vamos ver daqui a pouco que a lei é boa. Mas onde se aplica a lei? Nós vamos ver. E no versículo 20 ele fala assim, eu estou crucificado com Cristo, no entanto, eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então ele tinha plena consciência que a vida dele, quem ele era, o que ele fazia, o fruto que ele dava, o comportamento dele, era tudo por um Cristo que habitava nele. Não na própria força, tanto é que ele usa um outro texto que ele fala assim, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, miserável homem que sou. Ele não está falando do Paulo convertido, ele está falando do Saulo fraco. Então ele está dizendo assim, se não fosse Cristo em mim, como que eu conseguiria ser santo? Eu sou um miserável, não sou eu, é Cristo em mim.
E essa é a nossa consciência. O resultado final é o mesmo. É a santificação, é a obediência, é o temor, é a fidelidade. Tudo que Deus almeja de um filho. A questão não é, o resultado que está diferente de outras denominações, outros ensinos. É o mesmo. O resultado final, o comportamento do crente é sempre o mesmo. É tudo que eu falei aqui: santificação, obediência, fidelidade, temor, fidelidade, compromisso. Tudo que você imaginar que Deus exige, não, que Ele quer da gente, tá certo, não está errado. Então, a questão não é o resultado final, não é o fruto, não é o comportamento. A questão é como se chega a esse lugar, a esse nível de vida cristã. Qual o caminho percorrido? É um caminho de peso, de cansaço, de religião, de regras, de dogmas? É assim que eu consigo ser, pastor. Eu consegui ser crente a vida inteira assim. Então, você está vivendo uma prisão, só trocou a algema. Era a algema do mundo, agora a algema da igreja. Porque esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é você entender que o mesmo Cristo que te salva é o Cristo que te santifica, é o Cristo que te lava, é o Cristo que coloca em você a vitória sobre o pecado, que te faz mais que vencedor em todas as áreas, que te dá o temor, que te ajuda a ser obediente. É o mesmo Cristo. Então, parece que a igreja entende assim, parece que o evangelho pregado é assim, Jesus quer te salvar. Você quer aceitar ele como seu salvador? Aí a pessoa vai lá, levanta a mão lá na rua, lá onde quer que seja, aceita Jesus, aí recebe aquela oração, faz a confissão, e aí depois que fez tudo bonitinho, a pessoa só não fala, mas na prática é isso que acontece. Aí depois que ela aceitou Jesus, tudo bacana, até vai batizar e tudo, aí fala para ela: agora, meu filho, contigo que se vira. Agora que Jesus te salvou, agora você vai dar um jeito de viver santificação. Não é nada disso. Não é nada disso. O Cristo que me salvou é o Cristo que agora veio habitar dentro de mim para me fazer como salvo. Para me ajudar a viver como salvo. Senão ele mesmo está envergonhando o evangelho dele. Porque ele sabe que na nossa natureza a gente não tem condição de vencer. Então é ele que vem para dentro de mim, na pessoa do Espírito que é santo, para me santificar. Então toda a obra de santificação é do Espírito que é santo que passou a habitar em mim quando eu criei. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, 32, fala assim: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes naquela cruz o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Então, em Cristo, nós recebemos a salvação e todas as outras coisas. Então, o Cristo que me salva é o Cristo que me mantém como salvo e que me dá uma natureza de salvo. E que, consequentemente, eu passo a ter comportamento de salvo. Então, eu sou santo. Então, o objetivo, o foco, o destino, vamos dizer assim, é o mesmo. Todo mundo quer o mesmo lugar. Ser tão parecido com Deus. O problema da igreja hoje é qual o caminho para chegar lá. E ao invés da gente, vamos imaginar que seja o 20º andar de um prédio. E a gente aprendeu que tem que ser no sacrifício, subir degrau por degrau de uma escada de concreto. E Deus está orientando a gente agora que existe um elevador. A graça é o elevador, que a gente entra nele e ele leva a gente lá no 20º andar. Só que a gente aprendeu, não, você tem que pegar os degraus de cada escada e se você subir de joelho vai ser melhor ainda. Não é assim? Verdade. É. A gente pensa que é assim, que a gente aprendeu assim, que é no sacrifício. Aí quando chega lá no 10º andar, o que você se encontra? Cansado. Aí você nem chega no 20º, porque vamos imaginar que o 20º é o lugar da santidade, da obediência, da fidelidade, tudo de bom de um cristão. Só que quando chega no 10º, já está super cansado. Por isso que o índice de desviar está altíssimo. As pessoas não aguentam ser santo, obediente, fiel. Eles entram em crise. É como se fosse uma frustração um dia ter aceitado Jesus como Salvador e o pior, ter declarado publicamente para todo mundo ver numa piscina, num tanque batismal, que ele virou crente.
E ele está passando vergonha hoje, porque não aguentou. Mas por quê? Porque deu para ele um caminho para chegar lá diferente do caminho da graça. E aí ficou pesado, escandalizou a vida dele, escandalizou a família, talvez, escandalizou o próprio evangelho de Cristo. E Paulo, então, ele encerra e fala assim, no capítulo 2, ele fala assim, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, Paulo está dizendo assim, esquece lei, pelo amor de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas a lei é boa? É, a lei é boa. No capítulo 3, nós vamos aprender onde se aplica a lei. Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo para hoje. Vamos para o capítulo 3 aqui, gente. A gente vai entender onde é que se aplica a lei, no caso. Aí no capítulo 3, Paulo de novo chama os Gálatas de insensatos. Ele começa, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? É um fascínio, né? Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Quem vos fascinou? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto, crucificado entre vós. Quer dizer, Paulo fez tudo redondinho, ensinou tudo bonitinho, a graça, o caminho, tudo, sabe? Que ele recebeu do próprio Senhor. E aí foram lá e confundiram os Gálatas todinho. Ele continua, ele fala, só isso quero saber de vós. Fala para mim. Quem fascinou vocês? Aí ele fala, só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? Isso aqui pega. Isso aqui pega. E essa é a pergunta que a gente precisa fazer para muitas pessoas. Por quê? Porque pensa comigo. Meu Deus. Como que você aceitou Jesus? Você que não nasceu na igreja. Como que pregaram para nós? Eu vou dizer aqui. Eu sei como. Foi assim. Ó. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente. Pensa que palavra é essa. Então, Jesus ele é único, suficiente, salvador. Só que eu, como salvo, eu tenho vida de salvo. Então, como é que esse Jesus faz isso comigo? Ele me salva e fala assim, agora a vida de salvo é contigo. Se ele fizer isso comigo, ele está dizendo o seguinte, então a salvação não é pela graça. Então não sou eu que salvei. Se é você que tem que viver no seu esforço como salvo, então é você que está se salvando. Então Jesus não está salvando a gente. Não é assim. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, vem junto com a salvação tudo aquilo que é vida de salvo. No próprio Jesus. Ele é a fonte da salvação e de comportamento de salvo, de natureza de salvo, de vida de salvo. Está tudo em Jesus. Por isso que Paulo fala assim no versículo 2. Ele fala, só isto quero saber de vós. Então, assim, me explica. Se vocês me explicar isso, é só isso que eu quero saber. Foi por obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Se tiverem que fazer alguma coisa, receber o Espírito Santo nesse contexto aqui é a mesma coisa de ser salvo, irmãos. Porque ninguém recebe o Espírito Santo se não for salvo. Aí ele fala assim, foi por obras da lei? Ele está dizendo assim, quando vocês foram salvos, como que foi? Foi por obras da lei ou foi porque vocês ouviram com fé a palavra de Cristo? Aí ele continua assim, e é isso que acontece com muita gente hoje. Eles são salvos pelo Evangelho de Cristo e depois eles mantêm-se salvos pelas obras da lei. Não, é tudo pelo Evangelho de Cristo. É tudo pela obra da cruz. Aí ele continua e fala assim, sois vós tão insensatos? Aí ele fala, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Vocês começam bem, estão terminando mal. E é isso que aconteceu com a igreja, irmãos. Começaram bem. A igreja no mundo inteiro sabe pregar o evangelho da salvação. Ela só não sabe pregar o evangelho para o salvo. Mas o evangelho da salvação ela sabe.
E é por isso que nós fomos salvos. Só que depois eles mudam. Falam assim, não, agora, para você se manter salvo, vai para a lei. E é isso que Paulo está fazendo eles refletirem aqui, que é para nós hoje. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora vocês querem acabar? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aí ele continua, ele fala, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Está dizendo o seguinte, o que você recebe dele que você tem que fazer alguma coisa? Ele opera milagre no meio de vós, mas é porque vocês fizeram alguma coisa, porque vocês creem. E ele continua, assim como Abraão creu em Deus, e isso foi contado ou imputado como justiça para ele, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Isto é, se quer viver da lei, tem que viver de toda a lei, não pode deixar de cumprir nenhum mandamento. Aí no 11 ele fala, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, não é o que eu faço, é o quanto eu creio no obra que foi feito. E que me leva ao mesmo resultado, é o comportamento de um cristão. Ele fala, ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Isto é, se quiser viver da fé, você vai ter que viver como escravo. Aí ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, trazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, a fim de que, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como um homem, uma aliança ainda que humana, uma vez confirmada, ninguém a anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a tornar sem efeito a promessa. Pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Aí ele fala, logo, para que... Aí, deixa eu beber uma água aqui, peraí, gente. Ele fala, logo que é a lei, perdão, logo para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Aí nós vamos entrar aqui, gente. Perdão, estou atrasando um pouquinho de dar a palavra para vocês, mas porque eu queria chegar aqui. Aí ele fala, logo, para que é a lei? Aí ele fala, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Quem é o descendente? Jesus. Então, a lei, olha só, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até quando? Até que viesse o descendente. Vamos traduzir? Até que viesse Cristo. Aí ele continua dizendo, no 20, ora, um mediador não é de um só, mas Deus é um só. Aí no 21 ele fala, é a lei então contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se houvesse uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, deveria ser pela lei. Mas a lei, infelizmente, não salva ninguém. Aí no 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Aí agora vamos entender o 23, 24, 25, a gente deve encerrar. Aí ele fala assim, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Então, para que serve a lei? Aqui agora nós chegamos. Para que serve a lei?
a lei ela não se aplica na vida daquele que já está em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a nossa lei, que é a lei da consciência. Hoje nós temos a consciência do certo e do errado, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, ele dá a gente essa consciência. Bom, mas quando você estava no mundo, você não tinha o Espírito Santo. E por isso era necessário a lei. No velho, vamos tentar entender aqui. No velho homem, quando você tinha a natureza do velho, depois eu falo. Quando você tinha a natureza do velho homem, a sua natureza caída, que você estava na prática do pecado, por que você sabia que você estava em pecado? Porque alguém dizia para você que não podia fazer isso ou aquilo. Ainda que era o seu pai, sua mãe, que você aprendeu na igreja que você era lá no catolicismo mesmo, ou até mesmo na cultura, no meio de amigos. Então, a gente tinha dentro de nós uma consciência da lei, do pode e não pode. Então, o que faz você saber o que é certo e o que é errado é a lei. Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito de uma lei humana. Por exemplo, você está com o seu carro estacionado onde tem uma placa proibida estacionar. Você sabe que você está errado. Por que você sabe que você está errado? Porque você está vendo uma placa. O que é aquela placa? É uma lei de trânsito. Então, ninguém vai ter consciência do certo ou do errado se não houver o quê? Uma lei. Por que no Brasil está cheio de leis? No mundo inteiro tem leis. Para dar ao ser humano, ao cidadão daquele país, a consciência do certo e do errado. Então, por isso que a lei é boa. Matheus, dá licença, por favor. Por isso que a lei é boa, porque a lei dá a consciência ao homem do certo e do errado. É a lei que dá essa consciência. Então, é o que o Paulo está dizendo, olha, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Então, quando a gente não estava na fé, vamos traduzir isso aqui, quando a gente ainda não era salvo, a gente precisava da lei para saber o que era certo e o que era errado. Depois que a gente descobriu que a gente estava certo e estava errado, muitos de nós tentou fazer o que é certo. Mas não deu conta. Não conseguiu. E aí muita gente vem hoje para a igreja e quer fazer assim de novo. Então a gente descobriu que o que levava a gente ao pecado era maior que a gente. E aí foi quando a gente entregou a nossa vida para Jesus. Quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, encerrou-se a lei, então. Por quê? Porque agora você não precisa mais da lei. Porque aquele que sabe de tudo que é certo e que é errado já habita em nós. Então, hoje é a lei da consciência, que é o Espírito Santo mostrando para nós o caminho da santificação, o caminho do amor. De amar o próximo, amar como nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. E destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, como Jesus ensinou. Então, Paulo fala assim no 24, olha, de modo que a lei era nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, o que a lei fez com a gente? Por que a lei é boa? Porque é por causa da lei que nós descobrimos que nós éramos pecadores. Por isso que a lei é boa. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem placa de trânsito, você não está infringindo lei. Então, para você saber que você está errado, tinha que existir uma lei. E por isso que a lei continua existindo, ela é boa. Para os transgressores. E não para nós. Então, quando a lei nos apontou Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, encerra-se a lei e começa a vida em Cristo. Então, agora nós não estamos mais debaixo do peso da lei, mas nós estamos na suavidade de Cristo. Aí Paulo, então, ele fecha, fala assim, de modo que a lei era o nosso guia para Cristo,
quer dizer, levou a gente até Cristo, era o nosso aio, a fim de que fossem justificados pela fé. Aí ele fala, mas depois que veio a fé, já não mais estamos debaixo desse guia. Nós não estamos mais debaixo da lei. Então, por isso que a lei não acabou, que a lei se aplica a todo aquele que ainda está no mundo, para que ele saiba que ele está errado, mas não se aplica a nós que já estamos em Cristo, porque nós temos o Espírito Santo que nos mostra o que é certo e o que é errado. Não só nos mostra, mas nos dá governo, poder, autoridade para vencer o que é errado, para viver em novidade de vida. Depois vocês leem lá em Romanos capítulo 10, você que está anotando, Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz para você e para mim assim, ó. Gente, eu ia dar um intervalo para depois falar mais um pouco, mas vou deixar tudo para o final, vocês me perdoem, só para não perder esse raciocínio aqui, mas já estou encerrando para abrir para pergunta. Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o que Paulo diz, ó. Paulo fala assim, pois Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Aí no próximo versículo ele fala assim, porque Moisés descreve a justiça que vem da lei, de que o homem que pratica essas coisas viverá por elas. Mas o versículo 4 é o que eu queria me atentar mais. Pois Cristo é o quê? É o fim da lei. Tem gente que fala assim, não, esse fim está falando de finalidade da lei, pelo amor de Deus. Não, é fim de fim. Cristo é a finalidade da lei, olha que loucura. Se Cristo cumpriu a lei para que a gente não tivesse que cumprir, porque a lei é pesada, a lei mata, ninguém conseguiu viver a lei. Então, em Cristo encerra a lei, porque esse versículo, ele liga-se com Gálatas 3, 23, 24, 25. Pois Cristo é o fim da lei para quem? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando eu creio, eu estava no mundo, eu ainda precisava da lei. Mas quando eu me entreguei a Cristo, Cristo encerrou a lei para mim. Pastor, tem mais texto? Tem. Aí eu vou dar o último para a gente encerrar. 1 Timóteo, abre aí. 1 Timóteo. Está abrindo aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Olha o que Paulo fala. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Não, perdão, irmãos. Pastor, tá, acho que tá diferente aí. Obrigado. É porque eu abri 2 Timóteo. Esse é outro texto lá de reino, a gente vai entrar nele um pouco à frente quando a gente for falar sobre reino. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Obrigado, pastor Leandro. Fala assim, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Aí ele fala, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os pejus e para todo que for contrário a essa doutrina. Então, a lei não é para o justo, a lei é para os transgressores. E só para a gente fechar, né, eu gosto muito de falar sobre isso quando eu estou falando sobre lei, que interessante, como a Bíblia é bem tipológica, né? Você pega Moisés, Moisés tipifica a lei. Moisés foi a ele que Deus deu a lei. Moisés é o tipo da lei. E Josué, o nome de Josué é a mesma coisa de Jesus, tipifica Jesus. Então, o que nós lemos lá em Gálatas? Que a lei pega a pessoa, mostra a transgressão dela e guia ela, leva ela até Jesus para Jesus salvar. E olha que interessante. Moisés pegou o povo de Israel, levou ele, e quando estava chegando quase na Terra Prometida, não entrou. Entregou ele para Josué entrar com ele na Terra Prometida. Josué tipifica Jesus e Moisés tipifica a lei. A lei tem a função de só levar até a porta do céu. Mas quem entra com essa pessoa no céu é a graça, é Jesus. E esse foi o tipo do Velho Testamento. Moisés, ele consegue pegar o povo, levar o povo até
perto do céu, que é a nova Canaã, a Canaã, né? Mas na hora de entrar, nem Moisés entrou, ele teve que entregar o povo para quem tinha o direito legal de entrar com esse povo em Canaã, que simboliza o céu, e foi Josué que simboliza Jesus. Então, a lei tem essa missão de resgatar quem está lá na escravidão do Egito, do pecado, trazer essa consciência de pecado e vai levando até Jesus, que é Josué. Aí entregou para Josué, entregou para Jesus, Jesus então é quem salva e leva para Canaã, que é o novo céu e a nova terra, a terra prometida. Amém, meus irmãos abençoados? Amém. Então, agora, vou abrir aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, tá? Pastor, Oi. mas é só acrescentando aqui, é algo que o senhor falou no começo, porque eu já ministrei um pouco sobre essa questão da graça, e, e assim, talvez até por a gente não ter muito tempo para poder ministrar durante um culto, não tem muito tempo para poder criar, igual o senhor falou, o plano de fundo para explicar alguma coisa, né, para poder embasar aquilo que está sendo ministrado. A respeito da graça, o senhor falou, não sei se o senhor está lembrado aí, o senhor não disse com essas palavras, mas deu a entender assim, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu creio, certo? E aí, o que que acontece? A graça, quando se pergunta assim, o que que é a graça? Né? Muitas pessoas, às vezes, dizem assim, a graça, ela é o favor imerecido de Deus. Ela né, um dom gratuito de Deus, é o favor imerecido. Só que a gente sabe que a graça, ela é muito mais do que isso. Né? O senhor sempre ensinou isso. E uma definição que eu tirei até do Ryan mesmo, sobre a graça, que a graça, na verdade, assim, ela, além de ser o favor imerecido, que não está errado, ela também é a capacitação do Espírito Santo que nós recebemos para que nós possamos fazer, para que nós possamos agir, né? Aí no caso já fala de obras, de trabalhar, de agir, né? No caso reagir, de uma certa forma que nós, humanamente falando, não seríamos capazes. Então, a graça, na verdade, é essa capacitação que o Espírito Santo nos dá. Então, assim, a questão do esforço, na verdade, assim, aí o que Deus, né, colocou aqui no meu coração para poder estar mencionando. A questão do esforço em si, na verdade, não desmerece aquele que faz, né? Aquele que faz a obra, aquele que prega, aquele que jejua, aquele que ora. Mas o que muda de fato é o quê? É a motivação, né? Como o senhor falou, e é o que vem de dentro para fora. É a motivação, o motivo pelo qual, né, eu jejuo, o motivo pelo qual eu oro, o motivo pelo qual eu leio a Bíblia, o motivo pelo qual eu busco essa santificação, né, porém sem esforço. Por quê? Né, porque, no caso, o trabalho dentro da nova aliança, na verdade, o trabalho não cessa. Porque às vezes a gente entende assim, eu não tenho que fazer nada, é só crer. Né? Na verdade, o trabalho ele não cessa, pelo contrário, o trabalho, na verdade, ele continua o mesmo e até mesmo melhor, porém sem esforço. É aquilo que você falou, é a luz que está em nós, ela intensifica ainda mais o seu brilho. Né? E trazendo isso aí, é como se fosse assim, por exemplo, a noiva que Jesus Cristo ele chama, né, é a diferença, por exemplo, da noiva que vive uma lei, que vive obrigada, e a diferença dessa noiva para a noiva que está apaixonada, aquela noiva que está, né, ela tem um desejo no coração e essa motivação que vem de dentro para fora já parte dela, de buscar, de se santificar, de orar, ou seja, o pecado mesmo já não faz diferença nenhuma para ela. Amém. É uma boa colocação, tá, Leandro? E também depois que a gente for aprender sobre reino, a gente vai entender melhor onde é que exige o nosso esforço. A gente ainda está falando ainda sobre a graça redentora, a graça salvadora, a graça capacitadora, tá?
Eles falam que a graça é o favor imerecido de Deus porque só pensam numa graça que salva. É por isso que eu uso esse título, esse significado de graça, favor imerecido. Porque eu só penso numa graça que salva, mas a graça é muito mais do que salvação. Agora, quando se trata de reino, de viver a vida do reino, que a gente vai falar um pouco à frente, a gente está na 10ª aula, eu creio que são 20 aulas, então eu creio que lá pela 12ª a gente vai pegar a pauleira sobre reino. É uma parte muito bacana também. Aí a gente vai falar de um esforço, mas é um esforço pela graça. Não é aquele esforço de cansaço mais, é um esforço de entrega. Eu comecei a ler 2 Timóteo, eu já estava falando ali de um Paulo diferente, que ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Até agora a gente está falando da graça que nos liberta, que nos dá a liberdade. Por que Paulo está falando que ele é prisioneiro? Nós vamos entender isso aqui. Só que a gente não pode confundir a graça que me salva da obra que me faz reinar. Todos nós fomos salvos pela graça para as obras. Para as obras. E mesmo fazendo obra, você vai fazer a obra na graça. Por isso que você pode fazer a obra sem se cansar. Fazer a obra por amor. O que o Leandro falou. Porém, a gente vai pegar um pouco mais firme nisso quando a gente for falar sobre reino. Tem mais algum irmão que quer falar alguma coisa, quer perguntar, gente? Quem que é esse irmão do Motorola On Vision aí? Não apareceu o nome? Está com o microfone aberto. Motorola On Vision. Quem que é? Aqui, ó. Ele aqui, ó. Não tem como abrir o vídeo dele, não. Só o áudio. Ok. Bacana. Se não tem nada mais para falar, porque vocês estão querendo encerrar a aula, então, né, gente? Ninguém quer perguntar mais nada, não? Pastor, Dani, Oi. posso falar? Pode sim, Dani, abençoada. Olha só, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela recebe o Espírito que é santo, né? E aí a gente vê, assim, que ela não anda no Espírito, né? Que a palavra diz que nasceu do Espírito, andei também no Espírito. E ela não anda no Espírito. Aí, na realidade, eu posso afirmar que ela não creu, já que a salvação é pela fé. Ela não creu na realidade que ela foi regenerada pelo Espírito Santo, porque tudo começa no crer, né? Na transformação da consciência, A gente pode se falar que manifestar na prática. a gente pode falar que tem alguma coisa errada. Agora, onde teria que assim avaliar o caso especificamente dessa pessoa? Porque nós fomos chamados para ser salvos pela graça para andar na vida do Espírito. A salvação faz essa obra na vida da gente, de um novo nascimento, de uma vida transformada, de um novo homem, né? Então, se ela não está andando em novidade de vida, se ela não está andando no Espírito, alguma crença está errada nela. E não é só ela, assim, ela no singular, né? A gente podia usar isso no plural. É muita gente que, infelizmente, não anda nessa novidade de vida por isso. Porque tem alguma fé errada, alguma coisa está equivocada. É muito mais triste, é muito mais trágico, vou usar essa palavra, uma fé errada do que o pecado. Pecado, pastor? Sim. Porque quando eu tenho a fé correta, é aí que eu venço o pecado. Então, a fé errada, muitas vezes, é que me mantém na prisão do pecado. Por exemplo, Paulo fala que nós temos domínio sobre o pecado. Mas se eu tenho uma fé errada, eu acho que não. Eu acho que o pecado é que me domina. Aí eu não estou aguentando vencer esse pecado. Pronto. É uma fé errada. Então, essa fé errada se tornou pior do que o próprio pecado. Porque se ela tivesse a fé correta, ela nem estava pecando mais. Então, as consequências, elas são trágicas quando, de fato, a pessoa não tem a fé correta, não crê piamente no que a obra da salvação faz na vida dela, a obra da graça, a obra da cruz.
que faz ela andar assim no espírito. E quando ela anda no espírito, ela vai ter uma outra dimensão do mundo espiritual do governo que está dentro dela, entendeu, Dani? Entendo. Ela é verdadeiramente transformada, né? Pelo próprio Espírito. Exatamente. É esse entendimento que a gente está tendo, né? Que tudo é pela graça, tudo é por causa do Espírito Santo que habita em nós. Não é nada, gente, é tudo a obra do Espírito Santo. Aí tem gente que, não, mas se eu crer dessa forma, que eu não tenho que fazer nada, fica sem graça. Não fica sem graça, pelo contrário, é que fica com a graça. Quando você entende que é leve ser crente. As pessoas pregam o evangelho confuso, mas o evangelho, como uma das nossas ministrações da escola, o evangelho ele é simples. Ele é simples, é a gente que complica. É simples ser um cristão. É a gente que, infelizmente, aprendeu muita coisa errada e se tornou um evangelho complicado, entendeu? Entendi. Obrigada. Amém. O nosso irmão do Motorola apareceu. Eu não vi quem é, mas amém. Ah, ele lá de novo. Quem que está no Motorola aí? Espera aí que eu vou liberar o microfone aqui. Está bloqueado. Ah, mas amém. Vamos lá. Ô, gente, nós vamos encerrar a escola aqui então, né? Por hoje, a aula de hoje. Chegamos exatamente no meio da nossa escola. Chegamos na metade. Aí, liberou o microfone. Quem está no Motorola? Olha, sou eu, meu filho. Ah, Mané da Silva. Você está no Márcio aí? Eu vi o Márcio entrando aí, ué? Então, eu acho que sou eu mesmo. Não, não é você não, você é outro. Você não está de azul, tá? Não, eu tô com a luz apagada aqui, eu tô no escuro. Ah, não é você não. Não é você então não. Quem está com o Motorola aí, OnVision? Fala aí, gente. Sou eu. Não, sou eu. Pera aí, mas quem? Não sei, não. Eu quem? Betinho. Ah, o Betinho. Ah, Betinho, tá caladinho aí, cara. Depois eu ia te chamar depois. Mas, ô Betinho, você sumiu aí, você estava aqui, tá vendo? Amém. Então é isso, glória a Deus, né? Betinho, vamos falar contigo também. Pessoal, Amém. podem abrir aí os microfones aí, se quiserem abrir o vídeo também, para despedir do pessoal aí. A Dani mostrou a carinha hoje, né, Dani? A outra Dani estava o tempo todo com a carinha aí com a gente aí. Tem duas Danis aí, tem uma xará sua aí. Dani França e Dani Candiar. Tá uma dupla, hein? Dani é benção. Aí a outra Dani aí, Dani. Vocês se conhecerem aí, ó. A gente já se conhece já. Ah, é? Você foi um tempo lá na Zona Norte, né? Legal. Ô, Dani, tá morando em Juiz de Fora? Tô. Tá, né? Ainda, por enquanto. Amém. Então, gente, se vocês quiserem liberar o microfone aí, despedir aí, a gente faz na quinta-feira, a gente abre todo Pastor, mundo. Oi? fiquei feliz de ver a Carmen aí no grupo hoje. Ah, tá. Peraí, A Carmen lá gente. é de Portugal também, né? Antes da gente encerrar, Pastor Carmen. Leandro, como está? Foi o Está tudo Leandro Na que te bem? benção, graças a apresentou, Deus. Carmen. Foi, sim, senhor. Foi o pastor Leandro. Que benção, hein? Obrigadinha. Pois é, foi o É, instrumento que Deus usou para conectar a gente, né? é verdade, é verdade. O pessoal que chegou depois aí, Obrigada. a Carmen é lá de Angola, tá, gente? Está com a gente, está falando lá de Angola, participando da escola com a gente aqui. Que benção, né? Então tá, gente. Deus é bom, sempre bom. Que vocês tenham uma noite poderosa aí. Amém. Depois Amém. vocês, Amém. depois vocês leem o final do capítulo 4 de Gálatas, lá que eu falei de Sara e de Agar, que fala das duas alianças. Se vocês quiserem ler a carta aos Gálatas toda, facilita depois a próxima aula, tá bom, gente? Pastor, talvez seria uma ajuda para o pessoal do grupo, né? Do pessoal da sala aí.
Eu até postei lá no grupo da outra escola. Eu tenho lido a Bíblia pelo celular. Está Na Bíblia, para você picotando a entrar a internet. palavra por uma janela, você pega sim. Ao invés de você só ler a Bíblia e absorver só por uma janela, você absorve por duas. Você, além de ler, você ainda escuta também os áudios, né? E aí eu tenho lido, e eu peguei a carta de Gálatas e li a carta todinha de Gálatas através do áudio. E deu uma abertura de visão sobre tudo que aconteceu ali, né? Porque, né, lógico que o senhor criou criou não, né? O senhor trouxe para nós aquele pano de fundo, mas essa forma de estar lendo a Bíblia até... Porque tem gente que às vezes vai ler a Bíblia e acaba sendo um pouco monótona, às vezes a pessoa acaba ficando com sono, né? E acaba às vezes dormindo. Eu tento ler, mas fico com sono. E a parte desse aplicativo que faz a gente ler em áudio, ela além de prender a nossa atenção, você acaba às vezes ouvindo, né? E vendo ali, lendo realmente, absorvendo até um pouco mais. Você me manda o aplicativo que eu posto ele no grupo lá pessoal, o nome dele, tá bom? Ah, tá. É Bíblia JFA Offline. Offline. Tá na Eu Bíblia. tenho acompanhado essa também. Então beleza. Estou na própria Bíblia Offline, gente. Então, Isso. glória a Deus pela dica aí. Gente, vamos encerrar aqui por causa do tempo também. Bom tempo poderoso. Obrigado pela dica aí, tá, pastor Leandro? No mais, uma noite poderosa para todo mundo aí. Tá bom? Amém. Falou, amém. Boa noite. Boa Paz noite. para todos. Tchau, Joviana. Tchau para Boa todos noite, aí. a paz. Boa noite, gente. Tchau, tchau. A paz. Tchau, boa noite.